Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar a parte 1 deste relato para vocês, ok? Então, como já disse aqui, como estão vendo aí em outros vídeos, outros relatos, a gente tem pego alguns relatos que são mais longos e dividido em duas partes. Então, a gente solta a primeira agora e a segunda parte um pouquinho mais tarde. Para quem tá vendo depois, a segunda parte já vai estar aqui nos cards aqui em cima, então é só você clicar aqui para ver a parte 2. Beleza? Se não, se tá assistindo já, a hora que foi lançado, só aguardar um pouquinho que logo mais tarde, aí mais à noite, sai a parte 2. Beleza? Espero que vocês estejam todos bem. Vou pedir, é claro, para você deixar o like. Se você gosta do canal, se você curte os relatos, deixa o seu like. E não esquece de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. E tem caixa assombrada Halloween para vocês, ok? Bora pro relato então, que é este daqui. Reencarnei para reencontrar a minha mãe. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Joia, eu espero que sim. O meu nome fictício aqui é um moço que nos conta, tá? Tá, vamos lá, ele se deu o nome fictício aqui de Renato, tá bom? E adianto que todas as pessoas mencionadas neste relato tiveram os nomes também trocados, nomes fictícios. Visto isso, sinta-se à vontade para mencioná-los, ok? E desde já agradeço pela oportunidade de compartilhar a minha história de vida. Desde quando eu era ainda muito criança, eu sou perseguido por estranhas lembranças. Na verdade, não eram bem lembranças, eram mais visões de um passado ou sei lá o quê. No entanto, não era algo visto pelos olhos, mas sim pela mente. Eu via um rapaz negro e magro sentado no muro, mas não o via como se fosse outra pessoa. Eu o via como se fosse eu. As únicas partes do corpo dele que eu visualizava eram os braços, uma camisa branca que cobria o peitoral e o abdômen, e uma bermuda jeans que deixava descoberto apenas um pedaço das coxas e dos joelhos. Era como se fosse realmente eu, sentado naquele muro. À sua frente, a quadra esportiva de uma escola, com várias garotas jogando futebol. Era fim de tarde, nas laterais da quadra, uma pequena arquibancada com vários moleques e garotas observando a partida. Eles sorriam, gritavam, pulavam, aplaudiam, assoviavam, enquanto as meninas davam o máximo de si na disputa. Um homem mais velho era quem apitava a partida. Não havia somente alunos naquele lugar. Tinha também outros adolescentes das redondezas. Parecia uma partida de jogos escolares. Aquela quadra pertencia a uma escola pública, que tempos depois eu acabei encontrando e que, por sinal, não fica a 3 bairros depois do meu. Há uns 20 minutos assim de bicicleta, é pertinho. Eu sei disso porque, já adolescente, eu passei a ir naquele lugar com frequência e sentava exatamente no lugar que tinha a visão das minhas lembranças. Sempre que eu fazia aquilo, era como se eu entrasse numa espécie de transe e eu começava a reviver as cenas que guardava na minha mente. Sem dúvida, aquele era o local onde tudo que eu lembrava havia acontecido. Porém, estava mais acabado e abandonado pelo tempo. Soube que aquela escola pública havia fechado há uma década para reforma e que desde então funcionava num anexo. No entanto, seu prédio original nunca foi reaberto. Apenas alguns moleques da comunidade frequentavam aquele local para jogar na quadra. Havia algumas aberturas no muro feitas por pessoas do bairro e, além disso, a área da escola servia de travessia para encurtar o caminho. Eu costumava ir naquele lugar quando não tinha ninguém, simplesmente para me sentar no muro e ficar revivendo o que parecia que eu tinha vivido ali. Em alguma época, aquilo me acalmava e me fazia sentir bem. Sei que parece loucura, mas era um vício. Na minha visão mental, estava sentado no muro assistindo o jogo das meninas. Uma delas me olhava e sorria para mim, fazendo gracinhas. Eu também sorria para ela, aplaudia, incentivava, jogava beijos. Ela era linda. Mas nunca consigo ver o seu rosto com nitidez. Apenas o seu corpo, sua camiseta regata e o short. Os cabelos presos em um coque e ela correndo, gritando e incentivando o time.
vez ou outra se voltando a mim, sorrindo, até que sinto um impacto nas costas e acabo caindo. Chego a reviver a queda, seguida de um ardor no peito. Nisso, um grupo de adolescentes correm na minha direção, eu não conseguia respirar e em pouco tempo gritos de pavor e surpresa. E a garota que eu via jogando está desesperada. Ela gritava, ela chorava, me acariciando, implorando para alguém chamar uma ambulância. Suplicava para que eu aguentasse firme. Um monte de gente apavorada à minha volta e nisso a minha visão escurece, encerrando tudo aquilo. Eu perdi as contas de quantas vezes em minha infância e ao longo da vida eu tive e ainda tenho essa lembrança como se fosse real. Mas não era apenas aquela lembrança que me vinha à mente. Havia outras. E com o tempo surgiram mais. Entre elas, uma lembrança de uma mulher com um vestido estampado, fritando ovos para o café da manhã. Eu era uma criança e estava sentado à mesa enquanto ela conversava comigo de uma maneira carinhosa. Colocava um pão com ovo frito num pratinho de plástico e com carinho recomendava: "Toma, filho, mas cuidado para não se queimar." Ana, eu chorava sempre que me recordava daquilo. Era uma lembrança linda e tocante de uma mãe que cuidava do filho. Outra lembrança era de um homem negro, com barba, magro e alto. Ele tinha as unhas sujas de graxa e fumava. Em algumas lembranças, ele se apresentava com uma bermuda jeans e estava na porta de casa comigo. Eu era ainda muito pequeno, sentado num banco de madeira, e ele sorrindo, me mostrando algumas mulheres que passavam, ao que dizia: "Olha, filho, como aquela é bonita, a sua mãe que não me ouça." Então ele dava uma olhada para dentro da casa, vendo se a mulher não... ele falava: "Olha, filho, como aquela é bonita, aí a sua mãe que não me ouça." E então ele dava uma olhada para dentro da casa, vendo se a mulher dele não estava por perto e sorrindo se voltava para mim. Alegava que se a minha mãe ouvisse, ela ia quebrar a cabeça dele com a frigideira. Ele falava isso sorrindo. Em outro momento, ele fazia cócegas em mim na cama ou me colocava em seu ombro e ficava andando na rua. Era um homem brincalhão, carinhoso e com jeito paternal. Aquelas e tantas outras lembranças vinham na minha mente, mas sem que eu nunca pudesse ver os rostos nitidamente. Eu sentia cheiros, eu ouvia a voz, eu recordava do carinho, mas nunca tinha a visão nítida daquelas pessoas. Às vezes até me assustava com alguém, ou a minha mãe me chamando e perguntando onde eu estava com a cabeça. Diziam até para eu voltar à realidade e parar de sonhar acordado, pois estava com a cabeça na lua, né? Relembrando essas coisas que ele não viveu, né? Aqui. Só para que todos entendam, eu vou contar a história da minha família. Os meus pais se conheceram quando estavam na faculdade. A minha mãe cursava pedagogia, graças a uma bolsa que ganhou. Já o meu pai cursava medicina. Os cursos tinham durações diferentes, mas ele ingressou mais cedo na faculdade, portanto se formaram no mesmo ano. Com pouco tempo que se conheceram, iniciaram um namoro. Toda a minha família paterna não aprovou o envolvimento dos dois e detestavam a minha mãe, pois queriam que o meu pai se casasse com uma mulher de família de posses. Diziam que a minha mãe queria se fazer na vida e que havia conseguido o seu alvo. Meu pai, no entanto, não dava ouvidos à sua família e repetia à minha mãe que a amava e que apenas aquilo bastava. Assim que cumpriu o período de preparação na faculdade, o meu pai logo começou a trabalhar. E, contrariando a posição da família, decidiu comprar uma casa para morar com a minha mãe. Ela também continuou trabalhando na escola que trabalhava desde quando entrou na faculdade e realizou o seu sonho de deixar de ser uma auxiliar de professora para ter a sua própria turma. Eles tinham o sonho de construir uma família de no mínimo 3 filhos. Olha eu cuspindo aqui. De 3 filhos. Mas a família do meu pai continuava insatisfeita por ele ter saído de casa e passado a morar com a minha mãe. Por conta das duras críticas da família, o meu pai decidiu cortar o contato
Por conta das duras críticas da família, meu pai decidiu cortar o contato com todos. 3 anos depois, tudo estava indo muito bem. Meus pais já haviam se casado numa cerimônia discreta, onde só os parentes da minha mãe compareceram. E ambos estavam felizes e curtindo a tão esperada gravidez deles. Meu pai fazia todos os gostos da minha mãe e a mimava muito, até que descobriu um câncer agressivo na cabeça. A partir de então, foi um pesadelo. Eu não vou entrar em detalhes. Se você concordar, eu posso explicar tudo num relato de Maledite. Pode mandar. Mas com 1 mês de nascimento do Ricardo e meu, sim, eu tenho um irmão gêmeo, o meu pai partiu. Eles tinham 1 mês de vida. Aquilo foi muito doloroso para minha mãe. O pior foi que os parentes do meu pai, que eram bem relacionados, conseguiram tomar tudo que o meu pai construiu com a minha mãe. Ana, eu já imagino você assustada, tentando entender como isso ocorreu. Só posso adiantar que rolou macumba, má vontade e influência de uma família poderosa. Para você ter ideia, a família do nosso pai nos ignorava e agia como se o Ricardo e eu não existíssemos. A minha mãe nunca fez questão de bens materiais. A única coisa que eles não conseguiram tomar foi a pensão deixada para minha mãe e para os filhos. Minha mãe passou a morar com a nossa avó e assim fomos tocando a vida. Quanto aos nossos parentes maternos, a minha avó teve 4 filhos. Só a minha mãe de mulher, sendo também a mais nova. Meus tios já eram casados e todos tinham filhos, o que resultava em 14 netos para minha avó. 10 moleques mulambentos e 4 lindas princesas. Ela amava todos e não tinha preferência, não. Mentira, ela tinha sim. O Ricardo e eu éramos a corda do coração dela. Eu acredito que pelo fato dela ter nos criado, junto com a nossa mãe. Em nossa família materna, todos se davam bem. Havia constante reunião de família, onde os primos se divertiam numa chácara comprada e mantida por todos os filhos da nossa avó. O tio Marcos, a esposa e os filhos cuidavam dela. Costumávamos nos reunir lá quase todos os finais de semana. Ele recebia uma contribuição mensal de todos os irmãos para se manter e para repor o que fosse necessário na chácara. Também alugava a propriedade para retiro de igrejas, aniversário, encontro de pessoas, enfim. E o que ele ganhava com o aluguel era apenas dele. Ninguém era ambicioso e reconhecia que o nosso tio merecia sim se beneficiar mais do que qualquer irmão com aquela chácara. Olha, não somos perfeitos não, mas somos unidos. Apesar de algumas brigas, pedido de perdão e tudo mais. Durante a minha infância, a minha mãe percebeu a minha falta de interação e mania de me perder em pensamentos, de me isolar. Também se assustava com os sonhos ou coisas que eu descrevia relacionados às minhas lembranças. Ela chegou a pensar que eu tinha algum traço de autismo ou algum outro transtorno. Chegou a me levar em vários especialistas e eu cheguei a fazer terapia ocupacional. Mas nada foi diagnosticado a respeito das suspeitas levantadas por minha mãe. Por conta disso, ela começou a frequentar a igreja e me aconselhou a guardar só para mim as minhas esquisitices. Disse-me que as pessoas poderiam me julgar um louco e que existiam mistérios que era melhor não mexer. Apesar de me dar bem com todos os meus familiares, entre mim e o Ricardo, eles gostavam mais do meu irmão. Alegavam que eu era meio esquisito e que a minha mania de ficar estranhamente perdido em pensamentos, ter crises de choro ou de riso, os assustavam. Eu cheguei a ser levado a uma sessão espiritual da igreja, mas nada foi manifestado. O pastor disse à minha mãe que eu só era cheio de imaginação e a constante leitura da Bíblia, além da participação das atividades da igreja, resolveria tudo. Bom, Ricardo conversava comigo, pedia para eu não pensar muito.
Às vezes, quando me via parado, perdido em lembranças ou chorando, vigiava se não vinha ninguém que pudesse ficar me criticando. Ele me dizia que tinha momentos que eu ia longe, mas que ele me amava. Na verdade, meu irmão e eu éramos muito carinhosos entre nós ali, um com o outro. Como não tínhamos pai, a minha mãe nos ensinou a buscar a nossa parte paterna um no outro. Alegava que o nosso pai vivia em nós dois e que deveríamos nos apoiar sempre. Eu já estava com 16 anos e desenvolvi a mania de vagar pelas ruas, praças e pontos turísticos da cidade apenas para organizar a minha mente, refletir ou reviver lembranças. Ou reviver lembranças que não eram minhas, mas que por algum motivo estavam em mim. Foi quando, ao atravessar uma pista, um carro quase me pegou. O motorista revoltado me xingou de tudo quanto era nome. Fiquei assustado e assim que cheguei ao meio-fio me recordei da mulher e do homem das minhas lembranças. Eles corriam ao meu encontro desesperados. Eu era um garotinho e eles me abraçavam perguntando se eu estava bem e pedindo que nunca mais atravessasse a rua para pegar nada. Que era que os chamassem para buscar o brinquedo. Foi quando recordei nitidamente dessa frase. Guilherme, meu filho, se acontecesse alguma coisa contigo, nós morreríamos. A mulher desabafava chorando enquanto me abraçava forte e me beijava. Eu comecei a chorar, revivendo aquele momento, enquanto sentia uma saudade tão doida que mal conseguia respirar. Inexplicavelmente eu amava aquele casal, mesmo desconfiando que eles fossem fruto da minha imaginação. Foi quando fui interrompido por uma senhora que imaginou que eu estivesse chorando de vergonha pela bronca que eu levei. Ela me pediu que eu não ficasse assim e que não devia dar importância àquele motorista estressado. No entanto, que procurasse prestar mais atenção ao atravessar uma avenida. Eu agradeci o fato dela ter sido solícita comigo, prometi ser mais cuidadoso e disse que eu estava bem. Dias depois, eu estava na chácara com toda a família reunida, quando um primo saiu convidando para batermos uma pelada no campinho. Ricardo, meu irmão, ficou todo motivado e eu acabei concordando para não frustrá-lo. Foi quando foi decidido que seria um time descamisado contra o outro com camisa, os com camisa e sem camisa. Desconfiei que a história do time descamisado partiu do Carlos. Ele fazia academia, tinha um corpo todo trabalhado no músculo e era muito convencido. Como as nossas primas resolveram levar algumas amigas com elas, ele queria se mostrar para as garotas. Por outro lado, eu não o criticava também. Era cada menina mais linda que a outra, sem contar as nossas 4 primas. Porém, os meus tios e primos, irmãos delas, estavam de olho em qualquer falta de respeito. Acabei ficando no grupo dos descamisados. A partida de futebol foi entre os primos e, aos poucos, foi se tornando tudo menos uma partida de verdade. Todos só queriam se exibir para as garotas, mostrando que era o melhor, o mais forte, o mais macho, aquele que sabia jogar. Também fui tomado pela vaidade. Ricardo e eu vivíamos batendo pelada e tínhamos muita afinidade, o que nos fazia uma dupla e tanto. Além disso, apesar de magrinhos, corríamos mais que qualquer primo e nos comunicávamos só com o olhar. Qualquer vacilada estávamos dando trabalho para o goleiro, o que desagradava o time rival. Olha, foi tanto desentendimento entre os times que decidiram separar o Ricardo e eu. Alegavam que deveriam deixar as coisas mais equilibradas. Continuei no time dos descamisados, mas o rendimento caiu, uma vez que o Ricardo e eu nos marcávamos colados e um adivinhava a jogada do outro. Foi quando as garotas se soltaram e começaram a fazer a torcida para os times, o que empolgou os 10 primos patetas a se acabarem no campo. Eu poderia ser o primo esquisito, mas eu não era bestado, não. Pelo menos era isso que eu pensava naquele tempo. Daí poderiam até quebrar a minha perna, que mesmo sentindo uma dor dos infernos, eu fingiria que não havia sido nada
e o jogo que seguisse. Foi quando Carlos inventou um intervalo para bebermos água. E reunindo os primos, falou que sujeitinho mole não beijava e que aquele jogo poderia garantir ao menos umas beijocas com as meninas, já que algumas já mostravam algum interesse. Bom, aquilo foi o gás que faltava para mais idiotice. Porém, foi ao término da partida que eu vivi uma situação inusitada. A tia Carolina, esposa do tio Flávio, que a certa altura se meteu entre os torcedoras lá, me chamou surpresa, me perguntando o que era aquilo no meu corpo. Ana, eu não mencionei antes, mas eu tenho 2 sinais que se destacam muito por conta da minha pele clara. Eles lembram 2 manchas escuras no formato quase que um círculo perfeito e são idênticos. Um localizado no peito esquerdo e o outro nas costas do mesmo lado, porém um pouco abaixo da escápula. Meio sem jeito, eu expliquei que eram 2 sinais de nascença, até apelidado por mim de gêmeos distantes, uma vez que eram idênticos, mas enquanto um se posicionou na parte da frente do meu corpo, o outro ficou escondido nas costas. Nisso ela pediu para vê-los melhor e repetiu que de fato aqueles sinais eram idênticos. Naquela altura eu já estava com vergonha, pois o interesse e a boca da tia Carolina só atraíram os olhares para cima de mim. E de maneira que eu não queria. Foi quando ela perguntou se eu já tinha percebido que aqueles estranhos sinais ficavam numa mesma direção, formando uma reta inclinada, como se fosse um alvo, com entrada e saída, como uma marca de um projétil, ou uma perfuração que entrou no peito e saiu pelas costas, ou vice-versa. Eu nunca havia me atentado àquilo, mas estava tão constrangido que eu não disse nada. Eu só queria deixar de ser o esquisito no centro das atenções. Ela perguntou se o Ricardo tinha aquelas mesmas marcas, e é lógico que ela sabia que não. Ele também havia jogado sem camisa e ela havia visto. Então, completou que aquilo poderia ser uma marca de vidas passadas. E a gente vai parando por aqui esse relato, parte 1, e fiquem ligados para a parte 2. A gente já continua essa história aqui. Se você está vendo assim que esse vídeo foi lançado, é só aguardar até a noite que a parte 2 já será liberada aí no ar. Se você está vendo um pouquinho depois, provavelmente a parte 2 já está nos cards aqui em cima, tá? E aí você já clica aqui e já vai ver a parte 2. Ok? Então, a gente se vê daqui a pouco na parte 2 desse relato. Beijos, até logo!